E aí, hoje a gente vai fazer uma viagem, mas uma viagem daquelas, pro coração do sertão do Brasil, sabe? Aquele lugar moldado pelo sol, pela teimosia do povo. E é lá que a gente vai encontrar uma história sobre poder, sobre silêncio e, olha, sobre a força que um bom causo tem de mudar tudo. Vamos juntos conhecer a história do Cacimba e do temido Coronel Hermógenes. Pois é, toda boa história começa com um dizem que. E a nossa começa justamente assim. Já dá pra sentir o clima, né? Um lugar que girava em torno do medo, em torno de um homem que era uma lenda viva. Não pela grana, não, mas pela cara fechada. E é esse homem que a gente vai conhecer de perto agora. Porque no sertão é assim. A terra e o povo parecem feitos da mesma matéria, né? Uma coisa dura, resistente, marcada pelo sol. E em Poço Redondo, a cara desse espírito era o líder não oficial do lugar. Um homem cuja sombra, diziam, cobria a cidade inteira. Era ele quem ditava o ritmo da vida, e principalmente o do silêncio. E esse homem era o coronel Hermógenes. Pensa num sujeito senhor das terras, do gado e, claro, do medo. A fama dele, gente, era de nunca ter sorrido na vida. Diziam que nem quando nasceu. A testa dele era que nem o chão rachado do sertão, e ele andava para todo canto com sua espingarda de estimação. Respeito ali era sinônimo de medo, e ponto final. Ah, e um detalhe importante aqui, tá? Esse título de coronel não tem nada a ver com exército, não. Naquela época, lá na República Velha, ser coronel significava ser o dono do lugar, o manda-chuva. Era o tal do coronelismo. A palavra dele era lei, e pronto. Então, o coronel Hermógenes não era só um cara rico, ele era tipo uma instituição. E aí, no meio desse mundo de silêncio, de ordem, aparece alguém. Imagina a cena. Uma tarde de feira, aquele barulho bom, cheiro de comida, e de repente surge uma energia completamente diferente. Algo ia acontecer. Era o Cacimba, e o desafio dele era simples e direto. Olha que genial. Com uma mesinha de sinuca portátil ali no meio da praça, ele não estava apostando só uns trocados. Não. Ele apostava o que ele tinha de mais precioso: as histórias dele. De um lado, dinheiro. Do outro, imaginação. Tudo decidido numa tacada. E aí, o palco pro duelo estava montado. Pensa só nesse embate. De um lado, o coronel Hermógenes, a carranca e o silêncio, a espingarda dele, o poder inflexível. Do outro, o Cacimba, as histórias e as risadas, a mesa de sinuca portátil, um desafio cheio de astúcia. Era, no fundo, o poder contra a palavra, o silêncio contra a gargalhada. E então acontece o inevitável. O coronel, claro, se sentiu atraído por aquele desafio. Ele se aproxima. Mas, sendo quem ele era, dinheiro era o de menos. Ele queria jogar por outra coisa. Uma coisa muito mais fundamental para ele. E essa foi a aposta. Se o coronel vencesse, Cacimba tinha que ficar em silêncio absoluto por um mês inteiro. Agora, se o Cacimba vencesse, ele teria o direito de contar uma mentira. Uma única grande história. Entende o peso disso? O coronel jogava com sua maior arma, impor o silêncio. E o Cacimba jogava com a sua, a liberdade de falar. E o jogo em si foi um espetáculo. Um verdadeiro choque de estilos. O coronel, com aquela cara fechada, jogava reto, implacável. Cada tacada era seca, direta, sem firula. Já o Cacimba jogava sorrindo, com uma graça, uma ginga, parecia que estava dançando. Cada movimento na mesa refletia exatamente quem eles eram por dentro. E aí a gente chega no momento crucial, a última bola. A vitória estava ali, na mão do Cacimba. Era só matar a bola e pronto. Mas aí ele erra, de propósito. Dá para imaginar o silêncio que ficou naquela praça? Um silêncio que devia gritar. Fica a pergunta no ar, né? Por quê? Por que ele faria isso? Abrir mão de vencer, abrir mão do direito de contar seu caos para ficar um mês calado. A verdade é que o Cacimba estava jogando um jogo muito maior que sinuca. Ele sabia que, às vezes, para ganhar de verdade, a gente precisa primeiro perder. E assim começa a história. Porque, mesmo perdendo, o coronel, se sentindo o vencedor, dá a ele o prêmio de consolação, o direito de contar uma única mentira. Mal sabia ele que era ali que a mágica de verdade ia acontecer. E que história, minha gente! Ele conta que foi convidado para um torneio de sinuca celestial. O juiz, ninguém menos que São Pedro. Os jogadores, ele enfrentou uma dupla de Jesus e Moisés. E só perdeu, veja bem, para o anjo Gabriel. E o taco do anjo era feito do raio que atingiu Sodoma. Isso não é só contar a história, é desafiar a própria realidade.
E para fechar com chave de ouro, o arremate final. Ele diz que o próprio Deus falou para ele: Cacimba, tu é o cabra mais arretado que já subiu por essas bandas. Desce de novo e espalha a tua arte. Ou seja, não era mentira, era arte, e com a bênção do chefe lá de cima. Aí, imagina a cena. A praça em silêncio total, o povo prendendo a respiração. Dizem que até uma beata desmaiou. E todos os olhares, todos, virados para o coronel Hermógenes. O homem que nunca sorriu, que vivia pelo silêncio, tinha acabado de ouvir a história mais absurda e maravilhosa da vida dele. E então, aconteceu. Pela primeira vez na história daquele sertão, o coronel Hermógenes soltou uma gargalhada. Mas não uma risadinha não, foi uma gargalhada tão grande, tão forte, que a lenda diz que os sinos da igreja badalaram sozinhos. Aquele muro de seriedade, de dureza, desabou. E essa gargalhada foi a transformação. Antes do Cacimba, ele era o Hermógenes Carancudo. Depois do Cacimba, virou o Hermógenes Risonho. O apelido dele mudou, a identidade dele mudou. Ele não era mais o homem da cara feia, era o homem da risada. O Cacimba pode ter perdido na sinuca, mas ele ganhou algo muito, muito maior. E o próprio coronel passou a dizer por aí essa frase que virou a lei dele. E resume tudo, né? O milagre de verdade não foi a sinuca no céu. O milagre foi o que uma história conseguiu fazer aqui na Terra, com o homem mais turrão que existia. Porque é isso, no final das contas. A história do Cacimba mostra uma verdade sobre o sertão e sobre a gente também, onde a vida é dura, onde a alegria parece pouca. Saber contar e ouvir uma história não é luxo. É um jeito de sobreviver. É a arte que faz brotar a esperança onde só tem terra seca. E a gente termina com essa questão: qual é o poder de uma boa história? A jornada do Cacimba e do Coronel Risonho mostra que esse poder é gigante. Uma história pode peitar a tirania, pode virar uma alma do avesso e, quem sabe, até fazer sino de igreja tocar sozinho. Fica aí a reflexão. Que histórias andam por aí, só esperando a hora de transformar o mundo?